reflexão, de comunhão com Deus, de respeitar o seu futuro cônjuge, para que ambos possam se conhecer e ambos possam gorgar de Deus a promessa de Deus para a sua vida e o nome do Senhor ser glorificado. Amém? Vocês moços lá concordam com a palavra até aqui? Bom vocês estarem aqui hoje, vocês vão compartilhar com a gente. Amém, irmãos? E é bom que os pais estejam atentos, os que estão presentes e os que estão nos assistindo, porque o propósito nosso é sadio, o propósito nosso é levar o ensino, é levar a reflexão, é levar a responsabilidade, porque hoje em dia, meus amados irmãos, estão transferindo tudo isso para a liderança da igreja, estão transferindo isso para o dirigente da congregação, estão transferindo tudo isso para o pastor da igreja, e às vezes nós como pai, nos omitimos diante de Deus e da sociedade de fazer o nosso papel como educador dentro do lar, para levar o verdadeiro e genuíno ensino, para que os nossos filhos namorem, cheguem ao noivado e cheguem ao casamento diante de Deus puro, para receber a bênção do santo matrimônio e o nome do nosso Deus ser exaltado e glorificado. Você pode dar glória a Deus por isso? Eu não estou preocupado com o barulho, porque é culto de reflexão, é culto de ensino e é culto de a palavra entrar no coração e a gente sair daqui remoendo aquilo que a gente está compartilhando aqui nesta oportunidade. Agora me preocupa, e os moços lá vão concordar comigo, e as moças que nos assistem, e você que está aqui também, que é mulher e homem, é porque tem pessoas que dizem assim, eu estou apaixonado. E eu fico preocupado quando a pessoa diz assim, ó, eu estou apaixonado. Conheceu ontem e hoje está dizendo que está apaixonado. E o apaixonado é perigoso demais. Porque quando a gente fica apaixonado, a gente fica cego. Olha aí, escute aí, me ajude. Fica cego, fica surdo, fica mudo, não aceita conselho. E o que mais, irmãs, que a gente poderia dizer aqui hoje? Não obedece pai e mãe, não obedece liderança da igreja, não obedece o pastor da igreja. Né, Fábio? Quando a gente fica apaixonado, a gente fica cego. Está todo mundo dizendo o que esse moço, essa moça está fazendo. E só ele não enxerga. É isso também. Fica impaciente, não aceita falar. Então é preocupante quando nós ficamos apaixonados, porque a paixão deixa a gente desta maneira e acabamos cometendo erros gravíssimos, erros que às vezes são reparáveis, mas erros que às vezes não são reparáveis. Danos em que nós vamos sofrer durante a vida toda, traumas que ficarão impregnados no coração e na mente da pessoa. E por que não deixar Deus falar o coração? Por que não deixar o Espírito Santo trabalhar no coração? Porque o inimigo de nossa alma não tem prazer num casamento bem-sucedido. Ele tem prazer num casamento que já inicie no namoro errado, para que ele alcance sucesso depois no casamento. Mas aquele crente que vem para a escola dominical, que vem para o culto de doutrina, aquele que ora a Deus, que busca Deus, Deus o orienta e o capacita de acordo com a palavra para discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda qual é o cônjuge ideal dentro da vontade de Deus que lhe fará feliz. Os irmãos estão entendendo o que o Espírito Santo está nos dando aqui nesta noite? E aí, irmãos, quando a gente ora, a gente não deixa entrar essa cegueira da paixão. Não. Tem gente que depois que passa a paixão, bota a mão na cabeça. E ele diz assim, o que eu fui fazer?
O que eu fiz? Olha, aquela moça, aquele moço, né, Peterson? Olha que partido melhor que era aquele ou aquele outro, mas ficou cego. O diabo cegou a paixão e ele não deu ouvido. Mas oxalá que esta noite o Espírito Santo de Deus, que não fala em vão, Deus fala com alguém de maneira especial, possa entrar no teu coração e você possa dar ouvido à palavra do Senhor nosso Deus. Procure uma esposa, porque o moço é natural do moço. É uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui. Tem pai e tem mãe que às vezes ficam todo preocupado quando a menina atinge a idade e ela começa a ter naturalmente impulso para olhar para um menino ou para uma menina para namorar. Seria anormal se o teu filho não olhasse para uma menina. Seria anormal se a tua menina não olhasse para um menino. O que nós precisamos é instruí-los, é ensiná-los no caminho e de acordo com a palavra, para que o casamento possa ser abençoado por Deus. Se você tem um filho que ele procura somente menino, você tem que orar a Deus e buscar sabedoria, buscar socorro, buscar ajuda, porque tem algo errado. Se você tem uma menina, é da mesma maneira. Por isso o Espírito Santo me deu esta palavra nesta noite, porque eu tenho certeza que Deus está falando com alguém que está nos assistindo, ou que está nos ouvindo, ou com alguém que está aqui presente nesta noite. Eu estava orando a Deus hoje à tarde e eu tentei fugir da palavra. Eu disse à minha esposa hoje à tarde, o Espírito Santo está me conduzindo a esta palavra. E aí o Espírito Santo falava ao meu coração e dizia assim: prega a palavra, prega com educação, prega com amor, prega com paixão, prega, porque eu preciso falar com a minha igreja e preciso falar de maneira diferenciada. Há muitas coisas que às vezes já não se dizem mais nos nossos dias, porque as pessoas acham que isso é careta, que isso é coisa antiga, que isso é coisa que se fala só em casamento. E o Espírito Santo dizia para mim: prega nesta noite, porque esta noite eu te dou oportunidade de pregar a minha palavra e eu preciso falar com o meu povo desta maneira. Você crê nisso, meu amado irmão? E eu sou idôneo e maduro para poder dizer essas palavras aqui, porque eu não preciso de alguma coisa como ego ou alguma coisa para me propagar, não. O meu compromisso, ele é com Deus e com a igreja, porque nós estamos lutando, orando e repontando o rebanho para levar o rebanho em direção às mansões celestiais. Mas o diabo, meu adversário, adversário da minha família, adversário da tua família, ele tenta destruir os nossos jovens, tenta destruir os nossos casais, mas ele não vai conseguir, porque nós vamos instruí-los e o nome do Senhor será glorificado na vida deles. Agora, meus amados irmãos, todo o namoro deve ter como propósito o noivado. E o noivado é uma coisa que já assume um pouquinho mais de responsabilidade. Meu Deus, a hora está caminhando rapidinho. Passa rápido a hora, né? Eu vou só resumir aqui um pouquinho. Porque hoje é diferente. Os camaradas vão, quando você sabe, já estão namorando. Não vem mais nem pedir a bênção dos pais, não pede para os pais, não pede às vezes nem para vir pedir oração para o pastor da igreja. Eu teria tanta experiência para contar do período da minha juventude. Por exemplo, eu era filho de pastor e filho de crente não é crente. Eu tive que ter um encontro genuíno com Deus. E no período da minha juventude, Deus permitiu que a Ileusa, minha esposa, e também a família dela se converteram embaixo da unção, da graça, do tempo do Pedro Ticó, Pedro Paulo, gente que orava a noite inteira. Eu estava lá namorando com ela, chegava 10 horas, começava a chegar eles tudo para oração, e eu dava no pé e ia embora porque eu não queria ficar na oração, mas daqui a pouco eu tinha que ficar na oração, o Espírito Santo foi trabalhando, enfim.
Eram momentos e tempos maravilhosos que eu não me arrependo. Mas hoje nós nos preocupamos porque os nossos jovens, às vezes, eles não vêm mais pedir uma orientação, uma oração, para que eles sejam abençoados por Deus. Mas nós louvamos a Deus por aqueles que vêm pedir oração, pedir a bênção de Deus através do pastor. E aí o pastor ora, orienta, e eles são capacitados a vencer a batalha do dia a dia e chega até o altar, dando prazer a Deus, dando prazer aos pais, dando prazer ao ministro da igreja. E a igreja se alegra quando os jovens, os nubentes, chegam diante do altar para receber a bênção do santo matrimônio. Eu me alegro. Você não se alegra? Você não se alegra disso? Eu me alegro nisso. Agora, meus amados irmãos, então todo o namoro deve ter como propósito o noivado. E todo noivado, para resumir, deve ter como propósito o casamento. E aí depois de nós casarmos, vamos resumir um pouquinho para nós concluirmos, que são 20h45, chega o momento de vivermos uma vida a dois. E aqui em frente do altar, o pastor faz algumas perguntas para a gente. Promete amá-la? Sim. Na alegria, na enfermidade, com dinheiro, sem dinheiro. O que a gente diz, nós homens? Sim, né, pastor Genésio? A gente diz sim. E as irmãs também sim. E aquele sim é um sim tão doce. É tão saudável, é tão lindo aquele momento. Mas será que isso se mantém ao longo do período do casamento? Por exemplo, um casamento como o meu, com 32 anos de casamento. Casei no ano de 83. E muitas vezes eu e a irmã Eleusa procuramos, às vezes, doce de leite e outras coisas mais para nós mantermos o casamento doce, com a mesma harmonia, com o mesmo amor, com a mesma compreensão, com o mesmo entendimento, para não deixar que aquilo que nós confessamos diante de Deus no altar, ao longo do tempo, venha a se acabar. Eu invisto nela, ela investe em mim. Eu namoro com ela namora comigo. Nós cuidamos dos netos, nós cuidamos dos filhos, nós tentamos viver em alegria, tivemos dinheiro, tivemos falta de dinheiro, pagamos aluguel, hoje não pagamos mais aluguel, tivemos enfermo, mas até aqui o Senhor tem nos ajudado para a glória daquele que vive e reina para sempre. Não que o diabo não tentou contra o meu casamento, contra o teu casamento, mas ele tentou. Mas quando ele tentou, ele viu uma proteção divina, que não é terrena, que é do céu. E ele foi ofuscado e teve que bater em retirada. E o nome do Senhor, com 32 anos de casamento, continua sendo glorificado. Você pode dar glória a Deus por isso? Meus amados irmãos, agora não existe casamento perfeito. Olhe para cá, para nós encerrarmos. Dentro de uma vida a dois, por isso que é gostoso quando a gente pode dar sequência, né, ao assunto, porque o assunto vai ficando bom, né, pastor Amiro? Aí já está na hora de encerrar. Então, irmãos, olhem só, irmãos. O casamento numa vida a dois, existem momentos difíceis. E a gente ama um ou outro. Às vezes a gente tem um carrinho, tem uma casa. A gente tem a vida da gente, não é assim? Você não é melhor do que eu, não é diferente de mim. Um pouquinho melhor, alguns de classe média, outros de classe menos favorecida, outros de classe um pouco mais abastada. Mas família é tudo igual. O dia a dia é tudo igual. Não pensem os senhores que muda muita coisa. O que me preocupa, irmãos, é que a gente ama um ou outro. Mas tem hora que os problemas surgem no casamento em que o amor que a gente sente um pelo outro não é suficiente para resolver o problema. Às vezes o amigo não consegue. Às vezes os pais não conseguem, o sogro não consegue. Às vezes os próprios filhos não conseguem te ajudar. Por exemplo, hoje nós temos o nosso companheiro, pastor Andrino. A irmã Nete está ali. Ela só saiu um pouquinho
E ele ficou choroso, dizendo: tu me abandonou. Ele sente falta dela. Ele quer ela perto. Mas somente o amor da nete, das filhas e dos genros e da igreja não é o suficiente nesta hora. É preciso o quê? É preciso a presença de Deus. É preciso o milagre de Deus. Você está entendendo onde o Espírito Santo quer nos levar aqui nesta noite? Por mais bem que a sua família seja, por mais bem estruturado que você seja, financeiramente, psicologicamente, emocionalmente, por mais sólido que você seja, um dia o vento pode soprar, o revés da vida pode acontecer de maneira diferenciada de cada um de nós. Aí eu te pergunto, como você fará para vencer? Aí eu quero lembrar os irmãos para nós fecharmos, que Jesus foi convidado para um casamento em Canaã da Galileia. E eu quero te dizer que Jesus gosta de ser convidado para ir casamento, mas ele quer ir ao casamento, mas ele não quer ficar aqui no altar, no casamento. Ele quer que o noivo e a noiva leve ele junto para a lua de mel, leve ele junto para a vida dois. Ele quer estar junto na cozinha, ele quer estar junto no quarto, ele quer estar junto nos negócios. Jesus tem prazer de estar aqui abençoando a cerimônia de casamento, mas ele está dizendo: se tu me convidar, eu vou. Eu não sou mal educado, eu não vou arrombar a porta, eu não vou insistir, mas se tu me convidar, eu vou junto contigo. E quando o amor, o dinheiro, a medicina, os revés da vida surgirem, em que ninguém poder fazer nada por vocês, eu vou estar ali junto, e eu sou poderoso para fazer um grande milagre na tua vida, na tua família, porque eu, Jesus, sou poderoso para fazer. Você está entendendo o que o Espírito Santo está nos dando aqui? Aleluia! E não sei se é só eu aqui, irmãos, porque a gente orou e meditou, mas eu sinto, embora nós estamos num número pequeno, numa noite fria e chuvosa, mas eu sinto o calor da presença do Espírito Santo, porque se tem coisa que Deus ama, é a família. O diabo, o inimigo número 1 de Deus, quer arrebentar com a família, mas o sangue do Cordeiro Jesus Cristo nesta noite está dizendo: eu estou aqui para abençoar a tua família. Eu quero abençoar os teus netos, eu quero abençoar a tua nora, eu quero abençoar o teu filho, eu quero abençoar o teu genro, eu quero abençoar a tua filha, o teu genro que estão lá na Alemanha. Eu quero abençoar, e eu, o Senhor, sou poderoso para fazer aqui e à distância, porque para mim não existe distância para agir. Aleluia. Quantas vezes a gente não tem saída? É ou não é, irmãos? Vamos ser realistas. Quantas vezes parece que a gente não tem saída, irmã Marlene? Parece que não tem saída. Aí Deus vai fazendo acontecer. Ele vai fazendo acontecer, Ele vai provendo, Ele vai livrando. Ele vai abrindo porta, o gigante vai caindo, a muralha vai se arrebentando, e você vai passando, e quando você olha para trás, você vê que você passou com teu esposo, passou com os teus filhos, você enfrentou luta, mas você vê um sol brilhando, a presença de Deus na tua vida, te criando novos horizontes, e você vencendo e caminhando em direção às mansões celestiais. Aleluia, aleluia. Nesse casamento, eu já fecho, faltou vinho. O vinho que o homem tinha representa a alegria do mundo, que é passageira, não tenho mais tempo para nós comentarmos. Há muita alegria passageira. A cerveja traz uma alegria passageira. O crack traz uma alegria passageira. Uma noitada com mulheres traz uma alegria passageira. Tudo isso traz. Mas de repente faltou o vinho.
E faltou o vinho, faltou a alegria. Entrou a angústia, entrou o sofrimento. Aí a mãe de Jesus chega para ele e diz assim: filho, faltou o vinho. Naquela hora ele responde não como o filho de Maria, gerado no ventre dela, mas ele responde como filho de Deus, porque ele era 100% homem e 100% Deus. Ele diz para ela: o que tenho eu contigo, mulher? Ainda não é chegado a minha hora. Mas Maria teve a capacidade, como mãe, de administrar as palavras de Jesus. E ela pressentiu que ele iria fazer um grande milagre. A evidência disso que falo, que ele passa pelos serventes e dá um conselho para os serventes: faça tudo quanto ele vos mandar, porque eu creio que ele vai fazer um milagre aqui nesse casamento. Aleluia. Talvez eu esteja falando para alguém que está vivendo uma situação desesperadora, angustiante, dizendo não tem mais jeito, a alegria foi embora. Eu quero te dizer que esse Jesus que estava lá em Canaã da Galileia num casamento, está aí agora ao teu lado. Aleluia. E ele é o dono do milagre. E o milagre não se explica, o milagre acontece. O homem falha, mas ele é poderoso para fazer cumprir a sua palavra. Você pode glorificar a Deus por isso? Aleluia. E o lindo disso tudo, irmão, eu sou apaixonado pela palavra. O lindo disso tudo é que ele pega as 6 talhas. Não dá para falar mais sobre as 6 talhas que usavam na purificação naquela época. Mandou encher de água. Trouxeram as talhas. E ele disse: leve ao mestre Sala e manda ele provar o vinho. E o mestre Sala provou o vinho. Quando o mestre Sala provou o vinho, é conhecido isso, mas a aplicação que Deus está nos dando, está nos fazendo um renovo, e está nos apalpando e nos instruindo coisas que nós precisamos ouvir hoje aqui. E aí quando o mestre Sala toma o vinho, ele dá um pulo para trás e diz assim: engraçado, nas festas de casamento ou qualquer uma outra festa, se serve o vinho da melhor qualidade no começo, e depois de já estarem adocicados, se coloca o vinho inferior. Aqui está sendo ao contrário. O mestre Sala estava sóbrio daquilo que estava dizendo e fazendo. Este vinho é melhor do que o vinho que iniciou o casamento. Aquele vinho, irmãos, era o vinho do homem passageiro, mas este vinho era o vinho que trouxe a alegria, que trouxe a esperança. É o vinho, irmão, que é eterno, que é a presença de Jesus na minha vida, na tua casa, no teu trabalho. E uma coisa linda que a gente aprende aqui é que Jesus veio para transformar. Uma das coisas que a gente aprende, porque principiou o ministério dele aqui, começando aqui. Talvez eu escolheria uma ressurreição do Lázaro, ou a ressurreição do filho da viúva de Naim. Talvez eu chamasse todas as autoridades, rei e imperadores, para poder começar o meu ministério terreno no lugar de Jesus, se eu fosse Jesus. Mas Jesus veio confundindo todas as coisas. Ele vai simplesmente em um casamento em Canaã da Galileia e transforma água em vinho, e vai no Calvário de braço aberto e morre dizendo: eu estou morrendo por cada um de vocês e estou derramando meu sangue para redimi-los de todos os vossos pecados, e não existe um outro caminho em que leva vocês ao céu, não Maria, não Benedito, não existe uma outra maneira. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, aquele que vem a mim encontrará salvação e descanso, aquele que está em mim está no Pai, aquele que vê a mim vê o Pai. Eu sou a salvação, disse o Senhor Jesus, e Ele está aqui para nos abençoar de maneira poderosa. Por gentileza, de pé, meus amados irmãos.
A hora foi embora e eu quero parar dentro do horário. Não sei se o Davi tem um cântico dentro de que nós pregamos. E eu quero orar por você. Olhe para cá um pouquinho, irmãos, para nós fecharmos. Um dos prazeres que Jesus tem é transformar casamento desmoronado. Você que me ouve em casa, Deus quer consertar o teu casamento. Deus quer libertar o teu filho. Olhe para cá um pouquinho, você, irmão. Deus quer entrar lá no arraial de Satanás nessa noite. E Ele tem poder. E vai arrancar alguém que faz parte da tua parentela de lá. Deus vai arrancar alguém da prostituição. Deus vai arrancar pessoas que estão acorrentadas. Pessoas que estão sofrendo. Deus vai entrar lá e vai fazer proeza. A pergunta do Espírito Santo é essa: tu queres que eu vá até a tua casa? Tu me convida para ir até a tua casa? Tu me convida para ir no teu casamento? Tu me convida para ir na tua fábrica? Tu me convida para ir no teu namoro? Tu me convida para ir no teu noivado? Tu me convida para ir no teu ministério? Tu me convida? Se tu me convidar, eu vou. E aí, se eu for, não terá lugar para o demônio. Ele vai embora. Não tem espírito maligno que vai resistir. Aleluia. Todo tipo de insônia, toda obra maligna, tudo aquilo que o diabo está atacando e trabalhando na tua mente, ele vai cair por terra, porque você convidou Jesus para entrar na tua vida. Aleluia. E quando Jesus entra, olhe para cá um pouquinho. Quando Jesus entra no coração, ele entra como quem entra em uma casa que está abandonada. E ele entra e ele pega uma vassourinha e começa a varrer. Vai tirando paranho, vai saindo barata, vai saindo rato, vai saindo todo inseto, vai saindo e ele vai limpando a casa. Vai limpando e vai entrando o resplendor da glória do Jeová. Em parte prego aqui nesta noite uma mensagem de reflexão, mas em parte é profético que prego aqui nesta noite. Ele entra e ele tira a raiz de amargura do coração. Sabia que ele varre e tira a raiz da amargura do coração? Sabia que ele tira o pecado que há muito tempo está lá dentro do coração, porque ele conhece? Você sabia que ele tira aquele ódio, aquela raiva que você tem de alguém? Ele varre, você parece que não tem força, mas o Espírito Santo diz assim: só abre a porta e me convida para entrar. Me convida para entrar. Deixa que eu entro lá e eu tiro para ti. Eu te ajudo. Tu não tens força, mas eu tenho força para fazer por ti. Aleluia. Aleluia. Eu quero dizer para as irmãs que aqui estão: Deus quer abençoar o teu esposo, Deus quer abençoar a tua parentela, Deus quer abençoar a tua vida. Você pediu hoje para que Deus falasse contigo, e Deus está falando contigo. O Jesus que estava lá em Canaã da Galileia está aqui para abençoar a minha família e a tua família. O diabo tem se levantado contra a família, mas nós vamos nos levantar na palavra, e com a ajuda do Espírito Santo nós haveremos de vencer e chegaremos no céu. Aleluia, para a glória daquele que vive e reina para sempre. Canta, Davi, canta, irmãs, para Deus. Enquanto eu faço um convite, eu não quero lhe forçar, me queiram bem, mas se Deus falou contigo, vem à frente, eu quero orar por ti. Eu quero que você leve para casa aquilo que Deus tem como promessa para esta noite aqui. Saia do teu lugar chorando, crendo, confiando. Não importa qual seja a tua posição, saia do teu lugar, em nome de Jesus. Se você diz que não pode, que não tem força, venha. Eu não estou pregando para uma igreja cheia, eu estou pregando com amor e com carinho, mas não me omitindo daquilo que Deus me deu para essa noite. Canta, Davi, para Deus. Canta, irmãs, canta para Deus. As janelas dos céus estão recebendo, os anjos estão nela ouvindo o louvor da igreja. O Espírito Santo se move entre nós. Aleluia.
conselhos de melhor Ele quer te dar. Aleluia. Ele quer arrancar essa angústia. Nem que ele tenha que abrir a ferida, mas ele vai abrir, vai queimar essa ferida.